todos. Em nome da Academia Latino-Americana do Agronegócio e do nosso presidente, Manuel Mário, nós agradecemos essa oportunidade dada pela Casa Legislativa de Minas Gerais, através dessa Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que é uma das comissões mais atuantes que nós temos aqui na Assembleia, para uma discussão extremamente importante. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a academia, a Alagro, ela tem origem num sonho do nosso saudoso ministro Alisson Paulinelli, que foi um visionário a favor, né, do desenvolvimento do país, principalmente pela incorporação de espaços territoriais, tecnologias de produção do agronegócio que colocaram, né, o Brasil numa posição de vanguarda, né, nesse segmento, com os resultados que ele vem entregando para a população brasileira e para a população mundial do ponto de vista de alimentos. Né? Nós temos também o ex-ministro Roberto Rodrigues, né, como nosso presidente do Conselho, e a Alagro ela tem uma atuação muito integrada com a rede Alisson Paulinelli de Sustentabilidade e Paz, com a Sociedade Brasileira, Rural Brasileira e tantas outras entidades que têm a mesma característica nossa. Nós somos uma entidade de caráter privado, sem nenhuma vinculação partidária e independente para fazer a defesa do agronegócio com base no conhecimento científico. Feito essa consideração inicial, eu também vou dizer um pouquinho da minha experiência enquanto hoje diretor de responsabilidade social e ambiental da Alagro. E vou dizer isso porque um pouco de tudo que foi dito aqui passou um pouco pela minha experiência profissional ao longo do tempo. Eu, quando formei em Viçosa em 1982, e eu tenho 42 anos de atuação, eu vou chamar focada no tema sustentabilidade, nas diferentes áreas profissionais que eu já trabalhei, eu estive no IEF durante 7 anos e vivi o IEF, que era da Secretaria da Agricultura, e depois foi para a Secretaria do Meio Ambiente. Eu estive na CEMIG por 30 anos e trabalhando no setor elétrico, eu tive a oportunidade de vivenciar uma relação extremamente importante de uma empresa que não atua só em Minas Gerais, ela tem participação em grandes empreendimentos no Brasil inteiro, e nesses empreendimentos todos que ligam energia e água, o tema da ictiofauna se faz presente o tempo inteiro pelas relações conflituosas que você tem entre a fauna nativa e as estruturas de geração de energia que muitas vezes não têm os instrumentos necessários da boa convivência entre os seres vivos que habitam as águas dos rios e também as estruturas que geram energia, que são extremamente importantes. E aí os trabalhos das empresas de energia elétrica se caracterizam muito pelo desenvolvimento de programas de ictiofauna que já alcançaram resultados expressivos, e aí eu posso dizer, né, pela CEMIG, o programa Peixe Vivo, que tem um conjunto de resultados há mais de 15 anos que envolvem parceria e desenvolvimento de conhecimento científico com as academias, com os produtores, com os órgãos públicos. Eu passei também um período de 3 anos como superintendente do IBAMA em Minas Gerais e pude ver também de perto uma questão que é complexa e tormentosa, que é o cumprimento da legislação em diversos aspectos que são necessários, e um deles diz respeito a essa história de aplicação de legislação que envolve esse tema que está sendo colocado como pano de fundo, espécies exóticas invasoras, e a oportunização de atividades econômicas da mais alta relevância para o país, como é o tema de hoje, a atividade da produção, comercialização da tilápia, mas também, como se pretende incluir aqui agora, vivi também ao longo da minha vida como engenheiro florestal questões que estão associadas ao eucalipto, ao pinus,
culturas consolidadas no Brasil desde 1940, 50, que hoje representam resultados econômicos e sociais da mais alta relevância para o nosso país e também resultados extremamente importantes do ponto de vista de sequestro de carbono. Então, você olha essa iniciativa do Conabio, da inclusão de algumas espécies consolidadas, né, no nosso país, para um grau máximo de restrição que levanta e acende uma luz vermelha pela sua inclusão, né? E aí a gente pode estar falando aí a tilápia, goiaba, jaca, manga, eucalipto, pinos, mas a gente tem lá também um conjunto grande de outras espécies. Lá tem cabra, tem cavalo. De acordo com o Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, que é uma ONG, são 272 espécies de animais e 210 de plantas enquadradas nessa categoria de espécies exóticas invasoras. Já os dados que eu retirei da rede social do ICMBio são 162 de flora e 128 de fauna. Aí, esse é um tema tormentoso, e ele começa quando os primeiros homens, ao longo da história, há milhares de anos, começam a caminhar e a ocupar territórios ao longo do nosso mundo. E eles levam consigo plantas e animais para esses novos lugares que foram dominados. E o avanço das sociedades que há milhares de anos seguiram esse caminho, ocuparam o mundo inteiro e levaram plantas e animais que fizeram parte das suas origens e que, ao longo do tempo, o desenvolvimento, a ciência, permitiram que novas espécies foram aprimoradas, desenvolvidas, levadas para diferentes lugares para que elas pudessem cumprir diferentes finalidades, especialmente a alimentação, a produção de diferentes produtos, a recuperação ambiental e tudo mais. Então, essa é uma questão que envolve a evolução da sociedade humana. Então, ela precisa ser entendida sobre esse aspecto histórico e não apenas sobre um aspecto pontual que ignora uma visão global, que é uma visão de natureza estratégica, que seria apenas você imaginar no ano de 2025, sem levar em conta todos os demais aspectos que precisam fazer parte de uma análise, de um estudo e de uma decisão, que é, por exemplo, incluir essas espécies que o Conabio pretende agora, sem realizar estudos que vão além de um pedaço da ciência, que seria o pedaço do impacto ambiental daquela espécie, sem levar em conta a magnitude e a importância de todos os demais estudos que precisam de ser feitos, que são os estudos também que levam em conta os aspectos sociais e econômicos de uma decisão. Nenhuma decisão de natureza pública, política, pode prescindir de audiências públicas, pode prescindir de ciência robusta por trás. E aí, nesse sentido, a Alagro, ela endossa em gênero, número e grau, e aí eu não vou precisar repetir tudo que já foi dito aqui anteriormente, foram todas apresentações do mais alto nível, mas nós endossamos o documento que foi apresentado pela competentíssima Marilza, que está aqui do meu lado, em que essas questões todas, que têm como pano de fundo o questionamento científico de uma decisão que nos parece frágil por não atender todos os requisitos, nós endossamos e entendemos que esse documento possa ser a referência do posicionamento da Assembleia frente a essa questão. Mas gostaria de dizer uma coisa que é importante, que é o seguinte: essa é uma guerra de narrativas que nós estamos assistindo e que se faz presente no nosso mundo político de hoje,
e, recentemente, nós nem terminamos o rescaldo da guerra, da revisão do licenciamento ambiental e, especialmente, do projeto de lei que ainda dá um tratamento especial para projetos considerados prioritários. E a gente já vai assistir todo um movimento contrário a esse avanço do Poder Legislativo, que ficou 24 anos em Brasília para construir uma posição consensual que atendesse à sociedade brasileira. E aí a gente já vai assistir uma série de outras iniciativas, como essa, que objetivam, de uma forma preocupante, nos levar até uma reflexão por que, em vez de seguirmos as políticas de governo do mesmo governo que constrói esse documento, que tem ministérios que dão suporte às atividades cujos, eu vou chamar de ativos, estão sendo colocados nessa lista, mas existem programas de governo para as atividades florestais, existe ministério que cuida disso, existem órgãos públicos, existe ministério que cuida da ictiofauna, existe ministério que cuida de água, existem programas de toda a ordem, programas de incentivo. Como que os programas de governo que pretendem melhorar a qualidade de vida da população pela gestão desses ativos que eu mencionei, vai permitir que uma iniciativa de um conselho menor vá criar uma situação que é de alto risco, embora se diga, não é uma proibição, mas eu que fiquei 35 anos no COPAN, no Conselho de Política Ambiental, representando de diferentes instituições, especialmente o governo de Minas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu diria o seguinte, que o grande arcabouço brasileiro de controle e de regulamento das atividades é o licenciamento ambiental. Essa atividade da criação de tilápia, as atividades que envolvem a criação, produção, exploração desses ativos florestais estão sobejamente definidas na legislação. Basta se cumprir a legislação para que todos os critérios que avaliam o impacto ambiental sejam seguidos. Não há necessidade de uma inclusão em uma categoria que não tenham dúvida. Na sequência das próximas licenças para implementação e renovação da regularização das atividades, poderão aparecer novas questões insolúveis, insuperáveis de exigências, porque a atividade vai estar rotulada com esse conceito, que é um conceito extremamente radical, de espécies exóticas invasoras, que possui protocolos internacionais para sua erradicação. Então, muito mais sensato seria a tratativa de lista de espécies exóticas com necessidade de acompanhamento do que a categoria lista oficial de espécies exóticas invasoras. Então, a solução dessa questão, embora tenha amparo técnico, tenha amparo científico, ela é absolutamente política. E aí o acionamento, né, da Assembleia de Minas pode e deve ser feito na busca da ação junto à FPA, lá no Congresso Nacional, porque a legislação que vem do Poder Legislativo, ela é mais forte do que uma legislação que vem de caráter regulatório dentro do Poder Executivo. E essa situação merece uma resposta legislativa. Então, a FPA tem que se posicionar lá em Brasília, acionada aqui pela nossa Assembleia, e também as entidades, a nossa CNA, a FAENG, né, e demais entidades que representam aí
o segmento produtivo, fazendo, né, um movimento para efetivamente suspender a efetiva aprovação dessa regra. E, se necessário, buscar a legislação do Poder Legislativo que chancele, que equacione, que elimine o risco que a gente assiste aqui. Como a palavra de ordem do que está por trás disso é risco, né, a Alagro ainda faz uma sugestão de que a Secretaria da Agricultura, uma vez que a ictiofauna está vinculada às competências, promova, né, um estudo que envolva as entidades e a academia para avaliar a situação real das nossas bacias hidrográficas em relação a essa questão da existência de fato e dos riscos associados à presença dessas espécies citadas aqui nessa iniciativa. Seria isso que, em nome da Alagro, eu gostaria de dizer e, mais uma vez, cumprimentar a iniciativa e dizer que o Poder Legislativo se apresenta diferenciado, especialmente aqui em Minas Gerais, cumprindo o seu papel, e a gente agradece muito, como sociedade, a oportunidade de estar aqui hoje nessa audiência pública. Muito obrigado.